Será que Gabriel Brazão vai ficar no Santos para o segundo semestre? Cada vez mais clubes da Europa demonstram interesse no goleiro santista. Vamos trazer aqui neste vídeo o interesse do Chelsea da Inglaterra, que pode sim contar com Gabriel Brazão para o segundo semestre. Lembrando que essa janela do meio do ano é a janela mais forte lá fora, porque é um começo de temporada. Então é quando os clubes investem mais pesado, vêm com mais interesse de fato para começar uma nova temporada lá na Europa. Então vamos falar sobre isso, discutir também a questão envolvendo o João Paulo, porque claro, se o Santos liberar Gabriel Brazão, precisa pensar em quem vai ser o seu goleiro titular. Precisa pensar se vai ao mercado contratar um goleiro para ser reserva do João Paulo ou disputar posição para ser titular. Então vamos discutir tudo isso. Claro, quero a sua opinião aqui nos comentários e confere aí se você está inscrito no canal, que é sempre muito importante, tá bom? Então vamos à matéria da UOL, que o título é o seguinte: o Chelsea entra na briga pelo goleiro Gabriel Brazão do Santos. Matéria do André Hernan e Felipe Silva. E a matéria começa falando o seguinte: o Chelsea buscou informações sobre o goleiro Gabriel Brazão dos Santos. O clube inglês fez uma sondagem nos últimos dias e avalia formalizar uma oferta na abertura da janela de transferência do meio do ano. Os Blues, no entanto, estão atrás na disputa com outros clubes europeus, que chegaram primeiro para contratar o arqueiro de 24 anos. E aí, duas questões que é importante a gente destacar aqui. Primeiro, quanto mais equipes interessadas em Brazão e também em outros jogadores, pode ser melhor para o Santos, porque aí você faz como se fosse uma espécie de leilão. Quem paga mais pode levar o jogador, ou quem pagar o valor da multa. Eu até agora não consegui descobrir qual que é o valor da multa rescisória de Gabriel Brazão, mas desde os primeiros momentos que se fala de interesse de equipes no Brazão, eu sempre falo aqui: quer vender o Brazão? Apenas com o valor da multa, que aí não tem o que fazer. Se o clube depositar a multa, falar que vai pagar a multa, você meio que não tem para onde correr, né? Então, para você perder um jogador extremamente importante como o Brazão, para mim, essa seria a única condição. Porque aí meio que você fica de mãos atadas, né? Não tem muito o que fazer se vier o pagamento integral da multa. Só que goleiro a gente sabe também que não é um valor muito alto em comparação a jogadores de linha de frente, né, como atacante, meias. Geralmente goleiro é um valor mais abaixo, tá? Entre aspas. Lógico que tem casos e casos, mas também tem que ver. O Santos vai conseguir, com o dinheiro que vai receber pelo Brazão, conseguir um outro goleiro? Vai conseguir pagar suas dívidas? Vai conseguir reforçar o seu plantel? E aí é uma mistura de feeling com informações. Não vejo o Santos agressivo no mercado no sentido de desembolsar rios de dinheiros para qualificar o seu plantel. O Santos fez isso no começo do ano. Quase 100 milhões em contratações. A principal do Roleiser, que custou cerca de 65 milhões. Então acho que agora o Santos vai procurar um perfil de empréstimo, um perfil mais barato, sem custo, jogador que está em final de contrato. E o Brazão hoje é um cara extremamente importante para o Santos. Eu sempre falo, né? Se o Santos hoje tem 5 pontos no Campeonato Brasileiro, o que é pouco, deixando claro, muito se dá também pelo Brazão. Que até em jogos que o Santos venceu, em jogos que o Santos empatou, se não fosse o Brazão, o Santos também teria sido derrotado. Então, não dá para pensar em perder o Gabriel Brazão. Não dá para tratar com normalidade, na minha opinião, perder o goleiro titular nessa altura do campeonato. Mas como eu falei, se aparecer o valor de uma multa rescisória, você não tem o que fazer, né? Resta apenas você aceitar. E aí, a matéria segue falando o seguinte também: Porto, Galatasaray e clubes da Itália também já manifestaram interesse em Brazão e prometem fazer propostas em breve. O Santos, por sua vez, não deve facilitar nas negociações, apesar de saber da dificuldade que será de segurar o goleiro. Também tem essa: se chega um Chelsea da Inglaterra querendo o Gabriel Brazão, é lógico que vai balançar o jogador, não só pelas cifras, mas também por ser o Chelsea. E também pela situação de momento do Santos. Você acha que o Gabriel Brazão vai recusar jogar numa Premier League
para ficar no Santos, que tá lutando contra o rebaixamento? Eu volto a dizer, tá? E não é um julgamento ao Brasão ou ao outro jogador. É apenas a realidade. A realidade às vezes é dura. Quem se importa com o Santos sou eu, você que está assistindo. A gente se importa, a gente ama o clube. O jogador, ele vai pensar no que é melhor para a carreira dele. O que é melhor para a carreira do Brasão? Se ele receber uma proposta do Chelsea, do Porto, é aceitar ou ficar aqui no Santos? Aceitar para ganhar mais, para jogar num campeonato Premier League, que para mim é o principal campeonato do mundo. Se você tá também na Europa, a gente sabe que o olhar para a seleção brasileira é diferenciado, a gente sabe disso, ainda mais com o Ancelotti agora. Então tudo isso também tem que colocar na balança. Só que aí, não é que o Santos não deve facilitar, o Santos só deve deixar uma coisa clara. Se chegar clube interessado em pagar a multa, aí a gente libera. Se não, meu amigo, continua trabalhando e vida que segue. Porque o Santos também tem que parar de ser bonzinho com os outros clubes, com desejo de jogador. Não. Porque quando é a gente, ninguém facilita. Então o Santos também tem que fazer jogo duro. Chega também de ficar facilitando a vida dos outros, que na nossa vida ninguém facilita. Então pra mim é isso. Chega pro empresário do Brasil e fala, ó, se aparecer aqui a multa, tchau. Se não, meu amigo, segue o jogo. Segue o jogo. E aí, a matéria continua falando o seguinte. Brasão já teve passagens por times europeus, como Inter de Milão, Real Oviedo e Albacete, ambos da Espanha. Ele deixou o Cruzeiro ainda nas categorias de base rumo ao futebol italiano. Com contrato até 2028, o goleiro é um dos poucos destaques do Santos na temporada. Ele assumiu a titularidade ainda em 24, logo após a sua chegada, em decorrência da lesão de João Paulo. E é um goleiro também com passagem por seleção brasileira de base, tem 24 anos, é jovem, então a tendência mesmo é que esse interesse de clubes de fora aumentem cada vez mais. E outra coisa também, né? Falando sobre a questão do João Paulo. João Paulo, ele tinha manifestado o interesse de deixar o Santos ainda nessa janela de transferência do meio do ano para se transferir, porque ele percebeu que o Brasão dificilmente sairia do posto dele de titular. Então, ele recebeu sondagem de Fluminense, sondagem de Cruzeiro. E aí, se o Santos perder o Brasão, não vai poder liberar o João Paulo. O João Paulo deve seguir no Santos. E aí eu pergunto para vocês, vai ter que contratar um outro goleiro para disputar por posição com o João Paulo? O Diógenes dá conta? Os outros meninos que vieram da base dão conta? Uma questão também para a gente pensar. Mas, sigo aqui com a minha postura, tá? Não gostaria de perder Gabriel Brasão nesse momento. Para mim, é um dos, se não, o goleiro de maior destaque por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. É um goleiro que vem fazendo jogos importantíssimos pelo Santos, vem operando milagres. Milagres. Se não fosse ele, a situação do Santos estaria ainda pior. Então, me preocupa, tá? Me preocupa esse Santos sem Gabriel Brasão pro segundo semestre. Quero saber a opinião de vocês, me falem aqui nos comentários e qualquer novidade também sobre Brasão a gente traz aqui pra vocês, por isso é importante você conferir se você tá inscrito no canal. Olha aí embaixo, ó, dá uma baixadinha aí no vídeo, vê se você já se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreve, porque todo dia tem vídeo aqui da gente falando sobre Santos, tá bom? Grande abraço e até a próxima.